Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Nós estamos aí fazendo, né, momentos de grandes reflexões, né? Porque o que está por vir, né, em matéria de cosmologia é muito sério, né? Todas essas mudanças que estão ocorrendo no nosso universo Terra, né, e que a gente sente mais dentro da Terra base, porque, querendo ou não, as pessoas um dia vão ter que sentar a cabeça no lugar. Você não tem, hoje, com a tecnologia que se tem, você não tem como provar a existência de outros universos, nem a existência de outras galáxias habitadas. E eu digo isso porque a própria NASA dá notícias assim. Eu já mostrei em alguns vídeos aqui notícias do tipo: NASA encontra uma parede no fim do sistema solar. Depois, NASA encontra um tipo de borda na Via Láctea. Tá? Então, a própria NASA ela se encarrega de fazer afirmações que mostram que tem alguma coisa equivocada, tem alguma coisa errada no meio dessa história. Né? Eu só não sei entender e nem explicar a vocês por que até hoje eles continuam com essa ideia cosmológica que veio lá de Copérnico, né? E vieram empurrando isso aí goela abaixo da galera, certo? Porque o que de fato está por trás desta insana tentativa de falar da Terra como um globo? Tá? Veja, eu não estou questionando nem a esfericidade e nem a planicidade da Terra, não estou questionando isso. Eu estou questionando as motivações que tem por trás disso. Tá? Veja, eu sou averso à ideia terraplanista que acha que tudo está na Bíblia. Então, você abre a Bíblia, você tem um manual científico na Bíblia. Né? E que lá está descrito perfeitamente como o universo foi feito. Tá? Então, portanto, nem os terraplanistas eles próprios não se coadunam. Tem terraplanista que acredita na Terra infinita, com muitos mundos, já mostrei aqui. Tem terraplanista que acredita num domo de bronze, tem terraplanista que acredita em domo elétrico, outro que acredita que a Terra plana está dentro de um cubo, depois dentro de outro cubo, e assim sucessivamente. Tá? E aí, essa questão da visão sobre a cosmologia, gente, as pessoas tendem a explicar as coisas de um modo muito assim. A ciência avançou hoje, tá? Antigamente, há 1000 anos atrás, o pessoal acreditava que a Terra tinha
uma borda e que tal, e que lá findava e que lá caía água e tal, os barcos iam até lá e puf. Entendeu? Assim, é muito simplista, vamos explicar dessa forma. Tá? O problema é que essas pessoas nunca pararam para se perguntar que tamanho era essa planicidade. Ok? Porque se você pegar medir a esfericidade da Terra e você pudesse abrir a Terra, né, e colocá-la no sistema plano, as pessoas irão entender que a Terra é um globinho pequeno, é um planetinha. Veja quando eles organizam dentro do sistema solar, a Terra está lá pequenininha, entendeu? Que é assim que eles, bem, é assim que eles veem a nós, né? Então, apesar de Aristóteles e Ptolomeu acreditarem numa Terra esférica e numa Terra esférica que ficava estacionária, e eu já falei também isso aqui, tem vídeos aí, né? Há uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, que é a cosmologia védica, né? E aí a cosmologia védica tem uma, a visão é completamente diferente da visão da Bíblia. Mas é claro que o pessoal os terraplanistas bíblicos não vão aceitar, por quê? Porque é a partir de outra cultura, outro povo, outra crença, outro Deus, é assim mesmo, está cheio de fundamentalista dentro desse movimento terraplanista, que são um monte de gente que a única coisa que sabem ver são demônios, capetas, comunismo, socialismo, etc. E tal. É uma coisa de louco. Tá? Uma coisa de louco. E não dá nem para discutir assim de um modo sensato com pessoas assim. Tá? Então, quando você pega, e eu vou abrir aqui para você, João, vou mostrar só parte desse artigo, porque ele diz o seguinte: na imagem abaixo, vemos uma representação simplificada do nosso universo redondo, tá? Que se chama Brahmanda, dividido ao meio por um plano, tá? Por um plano chamado Bhumandala. Pense em cortar uma melancia grande ao meio. A forma de circular plana do melão fatiado é comparável ao Bhumandala. Então, o que é o Bhumandala? Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Eu não sou conhecedor da cultura védica, eu estou apenas retratando aqui alguns detalhes. Nem vou ler o artigo completo, porque seria extremamente cansativo. Vou trazendo aos poucos nos vídeos, diante das pesquisas que estou fazendo. Brahmanda é o... Tá? Certo? É essa área aqui. Certo? Ok? A Bhumandala é essa aqui, ó. É o plano, é o espaço plano. E a Devipas é essa área aqui, que é exatamente aquilo que comporta o nosso universo, que comporta a, a Terra. Ok?
Então, ele inclusive explica bem aqui, e eu vou levantar aqui para a gente ver, ele explica aqui, ó. Bhumandala traduz literalmente círculo da Terra, ou esfera da Terra. Tá? Bhumandala tem muitas características, incluindo várias divisões de terra, oceanos, que se estende por milhões de milhas ao longo do seu diâmetro, de 4 bilhões de milhas. No diagrama acima, eles são indicados como divipas, ilhas, aqui, ó. Quer dizer, em tese, não estou dizendo que é assim, estou dizendo em tese, a Terra base, é apenas uma parte disso tudo. Tá? Ora, quando você tem uma visão de um universo assim, do universo Terra, da Terra base, de dentro do nosso coração sai esse medo. E desculpa eu falar isso, que durante muitos anos da minha vida, eu perdi a sonos à noite, imaginando que nós estávamos rodando de cabeça para baixo, ficando de cabeça para baixo num globo. Se você contar isso para uma criança, que nós estamos girando e que algumas vezes nós estamos de cabeça para baixo, que não existe em cima nem embaixo, porque você nunca sabe o que é em cima e o que é aqui embaixo. E isso é muito interessante, porque quando você pega o Evangelho, Jesus dizia: eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo. Ora, como é que você pode fazer referência de cima e embaixo numa terra esférica? Ah, mas era uma linguagem simbólica, sabe? Tá? Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo: eu não sou daqui da terra base. Eu venho de outra parte da terra. Eu venho de outra parte do universo. Mas ele não podia, àquelas alturas do campeonato, falar tanto sobre isto, porque primeiro não era a agenda dele vir falar sobre cosmologia na Terra, discutir cosmologia, dizer: olha, meus amigos, a Terra é plana, o meu evangelho é trazer para vocês que a Terra é plana. Não, ele disse: o meu evangelho é anunciar que o reinado de Deus, né, não o Deus bíblico do Antigo Testamento, o reinado de Deus está próximo de vós. É evidente que aí o pessoal da Bíblia, principalmente ligado ao Antigo Testamento, que você vê, os terraplanistas são todos ligados ao Antigo Testamento. Mas se vocês pedirem referências no Novo Testamento sobre a, a cosmologia, você vai ver que pouquíssima coisa vai se obter dali. Por quê? Porque não estava na agenda de Jesus discutir a questão da da cosmologia, não é? Ele fez referências, né, sobre paralelos entre o mundo atual, o sistema, que você pode entender mundo como sistema. Tá? Eu não sou dessa ordem de coisas, eu sou de uma outra ordem, de uma outra estrutura, tá? Então, até Marcion de Sinop, por exemplo, gnóstico, fez um evangelho em que se diz, exatamente o evangelho começa dizendo o seguinte, né? Jesus desceu do céu e foi a Cafarnaum e ensinava no dia de sábado. E ele tinha a aparência de um homem de 30 anos. Eu estou fazendo um. Marcion de Sinop acreditava de que Jesus não tinha um corpo físico. Também não vou entrar nessa discussão. Não vou entrar nessa discussão. Né?
Ele tinha um corpo aparente. Tá. Você acredita, não acredita, isso aí é uma coisa que eu não vou entrar em mérito dessas questões. Eu tenho a minha própria concepção e sei de que a compreensão que se tem de Jesus, tanto heterodoxa como ortodoxa, então, parte delas estão equivocadas. Porque é isso que acontece quando dois extremos se encontram. Não dá em nada. Né? Então Jesus não tinha interesse de discutir cosmologia. Ele não veio aqui para falar sobre sexualidade, sobre cosmologia, sobre uma série de situações. Jesus não tinha interesse nenhum nisso. É por isso que os evangelhos, Jesus não vai ficar falando de, olha, o universo é assim, a Terra é assim. Ele deixou, os evangelhos, até porque os evangelhos foram escritos muito tempo depois, quase 60, 70 anos depois, né? Os primeiros documentos são as cartas de Paulo e alguns documentos gnósticos. Então, o apóstolo Paulo também, do que ele escreveu, algumas coisas você pode deduzir algumas informações. Tá? Porque dá essa impressão. Né? Que o apóstolo Paulo não podia acreditar numa esfericidade da Terra. Por quê? Porque quando ele disse, porque todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra, ele fala de 3 níveis de existência. Tá? Você pode observar isso, está lá em Filipenses. Todo joelho se dobre nos céus, né? Na terra e debaixo da terra, ou no mundo subterrâneo. Como é que ele iria falar isso num mundo esférico? Né? A outra coisa que ele usou um termo na carta aos Efésios, onde ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e governantes, pelos espíritos do mal espalhados pelos ares, pela atmosfera. Tá? Há aqui uma concepção de mundo, de ideia de como é que está. Tá? Eu já falei aqui, inclusive, que a própria NASA, em recente, eu mostrei uma reportagem que a NASA fala que a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Alguns cientistas dizem, né, que a Lua está dentro da atmosfera da Terra. Tá? Então, veja, isso aqui é muito similar. A diferença é que a Terra, a cúpula não está sobre essa ilhota aqui, que eles chamam de Devipas. Tá? Porque a Terra, olha, ele diz aqui, bem aqui, ó, esfera da Terra. A Bhumandala tem muitas vezes, tá, características, incluindo suas divisões de terra, oceanos, que se estende por milhões de milhas ao longo de diâmetro, de 4 bilhões de milhas. Então, isso não é pequeno, não, gente. E eu venho falando isso aqui, a Terra não é pequena. Tá? A Terra não é pequena. Tá? Certo? A Bhumandala divide o universo em sistemas planetários superiores e inferiores. Existe ao todo 14 sistemas planetários no universo. 6 sistemas planetários estão acima da Bhumandala, tá? E 7 abaixo dele. Este enorme plano horizontal que divide o universo, horizonte, tá? De níveis superiores e inferiores, é basicamente o que os Vedas descrevem como Bhumi, tá? Bhumi, a Terra, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: discutiremos mais características desse conceito
e expandido da Terra na seção 1.7. Por enquanto, queremos observar particularmente onde nossa Terra está situada na Bhumandala. Tá? Então, se você imaginar, eu vou mostrar aqui uma imagem, né, disso aqui, ó, ok? A ideia da Bhumandala é muito parecida com o que eu venho apresentando aqui do nosso, né? Você vai ver que bem aqui é a Terra, né? Certo? É a Terra, aquilo que nós chamamos de Terra, o plano Terra, a esfera da existencialidade física. Eu venho falando isso aqui, né? Porque as pessoas estão extremamente discutindo se tem domo, se não tem um domo, se o domo é de prata, se o domo é de bronze, se o domo é de ouro, se o domo é elétrico, se o domo é não sei o que, sabe? As pessoas estão muito mais preocupadas com o domo ou não domo, porque no fundo o que elas estão querendo defender é o Deus que criou isso aqui. Tá? E Brahma, Javé, Jeová, Alá. Gente, a existência desses seres, esses demiurgos, que projetaram isso aqui, só reforça a ideia de que nós estamos dentro de uma, tipicamente de uma área chamada Terra, que como se fosse uma ilha, porque se você for ver, ele é dividido por camadas de gelo e água para que se chegue a o outro anel, a mesma divisão, tá? Oceanos e aí gelo, tá? Certo? Oceano, gelo, tá? Aí vai. Aí você vê os planetas. Por que os planetas estão aqui? Porque os planetas são apenas, desculpa dizer, astros errantes, e são astros que estão apenas para sinais. Eles marcam muito mais a divisão da Terra, porque isso aqui é um plano, Agora, ele não é um plano igual, porque se você observar, e talvez não dê, porque isso aqui não é uma imagem 3D, você verá que esses níveis eles vão subindo, tá? Eles vão subindo de nível. Por quê? Porque é como se fosse algo comum, tá? Que vai se deslocando para cima. Começa aqui e vai se como níveis existenciais para cima, tá? É claro que isso aqui, só isso aqui, é muito grande. Ah, por que os aviões não vê? Por que não sei quem não vê? Porque as pessoas elas têm um costume de fazer os questionamentos do tipo isso, né? Principalmente assim, as pessoas que defendem a esfericidade da Terra, a questão é, eles querem saber os porquês. Por que é isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo outro? Aí eles vêm com aquelas matemáticas científicas malucas de caras que ficaram, tá? Ou então agora a moda é divulgar foto do James Webb. Nossa, agora descobriram galáxias que são mais antigas do não sei de quanto tempo, bilhões de anos, porque só sabe falar de bilhões. Se esse pessoal mexesse com dinheiro, eles eram trilionários, porque eles só falam em coisa de bilhões e etc. Tá? Então, quando você vê lá, aí eu vou voltar bem aqui, para a gente analisar aqui, você vê que essa parte da esfericidade, e olha, isso aqui é a Brahmanda
Yabu Mandala, tá? E aqui são as ilhas de Vipas, né? Você imagina isso aqui, tá? Então só isso aqui sabe, é um espaço imenso. Você 4 bilhões de milhas que aqui tá sendo colocado. Aí o pessoal que é evidente que o pessoal da Terra plana bíblica não vamos discutir isso, entendeu? Aí vão discutir o quê? Eles só citam nos documentários deles que os egípcios pensavam assim, o fulano pensava assim, ciclano pensava assim, mas eles particularmente não vão lá fazer aprofundamentos a respeito. Porque não interessa a eles, interessa a eles discutir o que está na Bíblia. Se você vê esse povo, foi o mesmo que criticaram quando saiu a terra convexa. Teve muito terraplanista bíblico que porque não sei o quê, porque isso está errado, porque não sei o que tem mais, mas pergunta se eles foram a campo fazer alguma pesquisa científica sobre isso. Não vão. Porque a gente não tem recurso. Bem, se você não tem recurso, não fique desfazendo do trabalho alheio, né? A equipe de Dáquila foi. Você pode não concordar com o que eles dizem lá, ora, problema seu. Mas eles procuraram fazer um documentário, né, sobre a Terra. Inclusive mostrando que existe um continente, tá, que eles chamam de Norte Maior, que não é falado. Não é falado. Tá? E eles sofreram ataques tanto de terraplanista como dos globalistas, né? Dos globais, do globo, da Terra bola. Tá? Aí ele vai explicar aqui alguns termos em sânscrito que eu não quero entrar em detalhe, volto a dizer, né? Ele inclusive aqui, ó, eles vão mostrar uma coisa muito interessante. Olhando de cima, tá? Jambu de Vipa não tem nada a ver com a Jambu de Vipa é isso aqui, gente. Olha bem aqui, ó. As de Vipas são isso aqui, ó. As de Vipas são essas ilhas aqui, ó. Tá? Preste bem atenção aqui, ó. Tá? Porque se você não entender isso aqui, você não vai entender a figura abaixo, que ele vai dizer aqui, ó. Olhando de cima, a Jambu de Vipa aparece na máxima próxima imagem com o Monte Meru, o centro da ilha circular. Olha aqui, ó. Agora vejam a quantidade de terras que tem aqui. E bem aqui está o Monte Meru, olha. Que segundo eles, tá, é feito de ouro. Eu já falei aqui sobre o Monte Meru. Tá? Ele é o centro do polo magnético da Terra. Então, essa cosmologia aqui é a cosmologia védica, nós não estamos falando de cosmologia bíblica. Então, se você acha que o que a Bíblia está dizendo é verdade, tá bom, fique lá, creia nisso, defenda a sua ideia, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, meus vídeos aqui eu tenho sempre pautado as minhas ideias pelo respeito ao que os outros têm sobre o que eles desejam pensar e acreditar. Eu só temo que pelos acontecimentos que virão, as pessoas irão se assustar com o que elas vão ver. Eu temo também porque as pessoas estão acreditando que existe um equipamento que vai lançar imagens holográficas no espaço, inclusive vão projetar
Deus falando, né? Cristo falando, etc e tal, para enganar. Gente, eu estou dizendo que isso é impossível, não, mas eu estou dizendo assim, é típico assim, sabe? Parece que as pessoas, elas resolveram não racionalizar mais. Né? Nossa, aí eles pegam e envolvem anticristo e uma série de situações, né? Que inclusive o próprio João diz, né, que já houveram muitos anticristos, né? O próprio lá no Novo Testamento. Filhinho, já houveram muito anticristos, tá? Então, o que é, qual é o conceito de anticristo que esse pessoal tem? Porque desde que eu me entendo, eles vêm falando sobre essa figura. Bem, voltemos aqui à imagem. Então você vê aqui, ó, um Monte Meru, tá? Certo? No centro da ilha circular, tá? E é aqui, né? Olhando para baixo, de cima da estrela polar, que está aqui, né? Através do grande plano de Bumandala, Jambu-Divipa, no centro, com suas ilhas concêntricas e oceanos circundantes seriam assim, tá? Vamos ver aqui, ó. Próxima imagem aqui, ó. Olhando de cima, ó. Bem aqui, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, olhando de cima, assim, ó. Seriam assim, ó. Tá? Ok? Tá? Os círculos que você vê no diagrama são 7 ilhas, e os 7 oceanos que se estendem por milhões de quilômetros ao longo da Bumandala, certo? Todas as áreas são habitadas pela vida humana, tá? Se você já está perdido, não se preocupe, porque o objetivo deste artigo, diz ele, não é torná-lo um especialista em cosmografia védica, mas sim focar uma explicação da posição e a forma da Terra em que vivemos, de acordo com o Ishrimandi Bhagavanta. Bhagavantam. Bhagavantam. Tá? São nomes védicos que a gente vai pronunciar, tem que ter um certo cuidado. Neste ponto, simplesmente aprendemos que a Terra é uma pequena parte de uma enorme ilha circular chamada Jambu-Dvipa. E que Jambu-Dvipa é apenas uma das muitas extensões de terra que se encontram no grande plano chamado Bumandala. Se olharmos mais de perto, a Jambu-Dvipa, podemos ver sua divisão por regiões. Então aqui, ó, tem regiões aqui, ó. Essa é uma região, essa aqui é uma região, tá? Dividida por 4 rios. Muito parecida com o Polo Norte. Vocês já perceberam isso? Não é? A divisão do Polo Norte. Então aqui, ó, tá? Certo? Olha aqui as divisões, tá? Aqui estaria o Monte Meru, né? Então essas são as divisões, certo? Você não estou pedindo para você entender tudo. Eu estou fazendo esse processo para que depois você, com muita calma, com muita tranquilidade, faça as suas análises. O diagrama acima mostra um ponto de vista da área da ilha circular, tá? Jambu-Dvipa com a Bharata Varsa, onde estamos, no sul. Ok? Agora introduzimos outro nome no lugar em sânscrito, Bharata Varsa. Isso é muito importante porque é o nome sânscrito da nossa própria localidade, da onde nós estamos. Tá? Tá? Aonde nós estamos. Eles estão aqui, ó. Então vamos, olha, bem aqui, ó. Tá?
Varsa. Então, nós estaríamos bem aqui, ok? Bem aqui nessa região, né? Ele tá procurando nos situar, tá? Porque o nome sânscrito é nossa própria localidade. Basicamente, os habitantes do resto do universo referem-se à nossa terra como parte da Bharata Varsa, como ilustra o diagrama. É uma das 9 Varsas divisões, tá, da Jambudvipa. Quer dizer, veja, a Jambudvipa é apenas uma parte. E dentro dessa parte ainda está dividida, tá, em 9 partes. Então o camarada fica... porque se você conhecer alguém de Jambudvipa, você pode dizer que a eles que você é de Bharata Varsa. E eles entenderão que você é do lugar que chamamos de terra. Na verdade, Bharata Varsa tem um comprimento total de 72 milhas, como o próprio Jambudvipa também é dividido em 9 regiões da nossa Terra, das quais a nossa Terra é apenas uma parte. Discutiremos estas divisões de Bharata Varsa posteriormente na seção 1.6. Mas vamos voltar agora ao nosso relatório de notícias. Tá? E aí, ele está aqui citando, tá, vários aspectos disso aqui. Ó. Mais uma vez aqui a gente vai ver. Ó, tá? Certo? A imagem acima mostra a Jambudvipa como o dourado Monte Meru no centro. Tá? Por que esse monte ele é tão citado? Porque muitos localizam essa área lá como a Hiperbórea. Né? Hiperbórea. Então, diríamos assim, ele é o centro magnético da Terra. Tá? Agora, é o polo magnético da Terra. E aí, para quem acredita na Terra Globo, vai dizer que não é verdade assim. Por quê? Porque o polo magnético da Terra está ligado intrinsecamente à região norte, mas parte dele vem do interior da Terra, né? do núcleo, daqueles tantos núcleos que a Terra tem, Terra Globo. Tá? Então, as fileiras de montanha ao redor de sua base atingem uma altura de 80 milhas. Essas enormes cordilheiras dividem Jambudvipa em 9 varsas, regiões. A Terra é uma das 9 ilhas situadas na área chamada Bharata Varsa. Tá? A adoração a Krishna ocorre entre os habitantes de todas essas varsas de Jambudvipa, conforme descrito no Gopala Tapani Upanishad. Tá? Aí ele vai citar aqui, tá, as várias coisas. Eu estou passando ponto por ponto para você ver. Ó. Então aqui, ó, você está vendo a Terra Globo, né? Olha aqui. Ó. Agora vamos a um ponto principal do artigo que é levantar uma dúvida sobre a representação da Terra apresentada no vídeo védico Cósmicos de Devani Goswami, que darmos uma olhada no vídeo védico Cósmico, veremos a Terra flutuando com uma bola no oceano de água salgada que envolve a Jambudvipa. Tá? Ele está questionando um vídeo que mostra isso aqui. Tá? Referindo-se à Terra como Bharata Ganda, nomenclatura do nome sânscrito usado por aqui para a Terra, o vídeo afirma que a Terra é uma das 9 ilhas situadas na costa de Jambudvipa, que essa ilha, conhecida como Bharata Varsa, foram criadas pelos filhos
de Sagara. Queremos aqui questionar esse detalhe abaixo, mas aceitamos por enquanto que é verdade, porque Bharata Terra é retratado como um globo flutuando na água. Se deixa eu só descobrir aqui, baixar aqui. Bharataganda é formado pela mesma topografia que o resto da Bharataversa, simplesmente sendo uma das partes da paisagem original, que mais tarde foi formada em 9 ilhas separadas. Então, como é que, de repente, se tornou um globo perfeito? Que aqui está o grande problema mesmo, realmente. O que ele está questionando é por que essa imagem estaria aqui. Tá? Porque quem quer que tenha feito esse documentário botou um globo no meio, sendo que as outras partes são todas diferentes disso aqui. Né? Tá? E ele questiona exatamente, né, a paisagem original, que mais tarde foi 9 ilhas para. Então, como de repente se tornou um globo perfeito, parecendo que espetacularmente incongruente, tá? Fora do lugar e mal ajustado, com o terreno ao redor de Jambutivipa. A animação retrata com precisão a Jambutivipa como uma ilha de aparência normal. Então, se tem aparência normal, por que se coloca um globo no meio daquilo lá? Tá? Então, você percebe, tá, que mesmo entre os estudiosos do sânscrito, tá, e aquele vai... Gente, é um texto enorme, eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, né? Aqui ele vai citar esse mapa aqui, que é muito interessante também, que esse é como os caras retratam a Terra plana. O mapa da Terra plana, como parede circular de gelo antártica, este mapa não indica os lugares de acordo com a Srimad Bhagavatam. Estariam além das regiões de gelo. Tá? Então, estariam para cá. Tá? Estariam para cá. Certo? E ele está dizendo aqui, as regiões de gelo podem, de fato, apresentar algum tipo de barreira física que nos impeça de entrar em Jambutivipa. Tá? Ele cita aqui o nome de uma pessoa, diz que as regiões de Bharatavarsha são mutuamente inacessíveis. Então, obviamente, existe algum tipo de barreira para impedir de ir além. É verdade que também, que seja qual for a parte do mundo em que se navegue em direção ao norte ou sul, a pessoa acaba se deparando com uma parede de gelo intransponível. Isso aqui é um detalhe muito interessante. Quer você navegue para o norte, quer você navegue para o sul, você vai dar de cara com parede de gelo. Tá? Não, isso aqui não é invenção de terraplanista. Isso aqui é um detalhe, gente. É um detalhe. Tá? Então você vai para um canto, dá de cara com parede de gelo. Vai para outro, dá de cara com parede de gelo. Vai para cá com parede com... Que diacho de tanto gelo assim? E por que estariam ali? Tá? Então, observe que ele está falando uma coisa aí muito interessante. Ó, a verdade também é que seja qual for a parte do mundo em que navegue em direção norte ou sul, acaba se deparando com parede de gelo intransponível. Tá? Um mapa do mundo da NASA realmente mostra regiões de gelo ao longo do mundo nas regiões norte e sul. Tá? Se você ver um mapa aqui, ó, você vai ver gelo para cá, gelo para cá. Mas por quê? Porque eles pegaram, dividiram o globo. Os caras... é incrível, né, gente? A gente tem que... Me engana que eu gosto, né? Isso aqui é um mapa isso aqui não é um mapa de coisa, é um mapa da NASA, tá? Então, olha que engraçado. Você pega aí
o mapa, esse mapa aí, você vai ver a seguinte, ó, eles pegaram a bola giratória e dividiram. Aí quando você divide ela, tá, essa bola aqui, você vai tender a fazer, né, o que? Aí eles mostram o gelo daqui em cima, tá? Aí é os gelos do Polo Sul e o gelo do Polo Norte, tá? É engraçado, né? Mas é a mesma figura. Eu só estou querendo ilustrar que aí você vê aí, ó, quer dizer, tem gelo para cá e tem gelo lá para cima e tem gelo aqui para baixo, ok? Tá? No modelo Globo Terra, a Antártida é um continente de gelo que cobre o fundo do globo de 78 graus de latitude sul e 90 a 90, tá? E, portanto, não tem mais de 12 milhas de circunferência. No entanto, no modelo da Terra plana, a Antártica se torna enorme círculo de gelo envolvendo completamente os outros continentes. Eric Dubay escreve sobre as inconsistências encontradas na exploração da Antártica. Tá? Ele diz aqui, ó, muitos dos primeiros exploradores, incluindo o capitão Cook, James Cook Ross, no entanto, na tentativa de circunnavegar a Antártica, levaram 3 a 4 anos e marcaram 50 a 60 milhas ao redor. O navio britânico Challenger também fez uma circunnavegação indireta, mais completa, da Antártica, percorrendo 69 mil milhas. Isso é totalmente inconsistente com o modelo da bola, tá? Então, há algo errado. Abundam as especulações sobre o que existe além da Antártica, mas de acordo com Srimad Bhagavatam, além dos planaltos de gelo polar, encontram-se-iam outras regiões do Bharatavarsha, bem como o próprio continente de Jambutivipa. Olha só, tá? Por esta razão, não estou totalmente confiante com o mapa da Terra plana existente, porque, de acordo com Ismani, tá? Isrimadi, tá? Isrimadi. Isso aqui é sânscrito, é pior que falar em inglês. Tá? Ao norte dos nossos continentes e oceanos, eventualmente chegaríamos à montanha do Himalaia, de 80 milhas de altura, que separa Bharatavarsha de Kimpuruza Vassa, 2 dos 3 Vassas no lado sul de Jambutivipa. Da Índia, os Pandavas foram para o norte, possivelmente cruzando a Rússia, e de alguma forma entraram em Jambutivipa. Esta rota do norte também foi o curso tomado por Olaf Jansen, que acidentalmente navegou para um mundo encantado que lembra as descrições de Jambutivipa, dada a Irisman, tá? As pessoas que ele conheceu até falavam um dialeto do sânscrito. Esta aventura é recontada no livro The Smoke Gold, tá? Por William George Emerson. No mapa da Terra plana, no entanto, se alguém seguir para cruzar a Rússia, chegará ao Ártico. Mas depois do Ártico encontra-se apenas a América do Norte. Tá? Portanto, algo parece estar errado com este mapa da Terra plana. E eu acredito também. Tá? Parece... E ao citar isso, gente, eu volto a dizer, eu também acho que está errado. Por que eu acho que está errado? Porque quando você sai daqui,
E veja, os terraplanistas apenas se localizam isso aqui. Ó. Tá? Agora começou a aparecer uns mapas da Lua que mostram as chamadas terra vista, né? que alguns começaram a fazer nomenclatura. Tá? Então, quer dizer, eles apenas falam dessa parte aqui. E a cosmografia védica diz que não, que vai existir para cá, de modo que se as pessoas avançarem muito, elas vão chegar, tá, ao grande universo, tá, ao universo Terra, que eu chamo de universo Terra. Eu chamo isso apenas aqui de Terra base, isso aqui, ó. Tá? O centro aqui, ó. Isso aqui é a Terra base. Ok? É a Terra base. Então, ele parece também concordar, tá? Olha, que ele diz assim: de qualquer forma, de acordo com esse cidadão, se alguém continuar indo para o norte a partir da Índia, a bússola continuará apontando para o norte, mesmo depois de chegar ao chamado Polo Norte. A bússola iria apontando para o norte porque essa é a direção do Monte Meru. Meru não é o chamado Polo Norte. Aqui ele faz questão de dizer isso, né? Em alguns lugares, e eu também já falei sobre isso, o Monte Meru estaria lá no Polo Norte, tá? E eles estão tentando mostrar para a gente que o Monte Meru não está no Polo Norte, que o Monte Meru seria o centro do Bhumandala, né? Certo? E que ele estaria dentro do Jambudvipa, tá? E ele vai dizer isso aqui, ó. A bússola Meru não o chamado Polo Norte. É o ponto central da Grande Terra, da Bhumandala, tá? Acabei de falar, tá? É o centro da Bhumandala. Certo? Da Grande Terra, chamada Bhumandala. É o centro dessa... Certo? A partir do qual todas as direções são medidas. Meru fica diretamente ao norte de Bharataversa. Tá? Anteriormente, os Pandavas governavam toda a Jambudvipa, de sua capital na Índia. Veja a seção 1.8 abaixo. Então, acesso era possível naquele ponto, mas cerca de 5.000 anos atrás, encontramos no período de Kali Yuga, a era da luta e da hipocrisia, a nosso determinado lugar em Bharataversa ficou isolado do continente de Jambudvipa. É mencionado em vários Puranas que os yogis, quando ciclos repetidos de tempo que provocam variações da mente, comportamento, ambiente das pessoas, afetam apenas o Bharataversa e não os outros Varsas de Jambudvipa, onde as pessoas piedosas vivem felizes desfrutando de resultado do seu karma anterior. Por esse motivo, somos colocados em uma espécie de quarentena. Eu já falei isso aqui. Por que nós estamos isolados? Tá? Nós estamos isolados por um campo eletromagnético aqui nessa Terra base. É porque, gente, os nossos criadores, eles se separaram, os povos. Separaram os povos. Em suas diversas áreas, em suas diversas dimensões, o universo
A mandala, ela como de chama? Então, observe bem, nós fomos colocados em quarentena. Isso também diz o livro de Urântia. Por que o livro de Urântia fala que a Terra está em quarentena? Porque depois que houve o que eles chamam de rebelião de Lúcifer e de Caligácia, não sai nada daqui, nem vem nada de fora para cá. E enquanto esta região chamada Barata Versa não entrar no processo de iluminação, e veja só que ele cita aqui uma coisa muito interessante, que quando há mudanças no campo eletromagnético, isso afeta somente essa área, não afeta as outras áreas. Né? Não afeta as outras áreas. Nossa. Eu não sei se já caiu a ficha para você, sabe, meu amigo, mas para mim já caiu há muito tempo, sabe? Então eu vou mostrar aqui. Olha aí, ó. Nós aqui estamos isolados dos outros aqui, ó. Tá? Nós estamos em quarentena. Ah, pô, por que botaram nós em quarentena? Eu quero saber, né? Isso aqui é um outro exemplo aqui, tá? O mesmo mapinha que eu coloquei agora, né? Isso aqui é o que o Dante pensava. O Dante, ele pensava numa coisa meio assim, né? Tá? E do tipo aqui assim, gente, o que nós estamos focando e tentando mostrar é que nós estamos nessa região, bem que é o Polo Norte, mas aí na cosmografia védica não é assim que está a Terra. A Terra é uma parte bem aqui de uma divisão. É completamente, tá? Eu estou montando isso aqui com uma cosmografia para dar uma ideia a vocês. Tá? Mas o mais importante disso tudo é o que a gente vem falando aqui nos vídeos. Os caras ficam exaltando essa figura do domo como se isso aqui fosse o domo. Deus colocou o domo para a nossa proteção, porque aqui é o reino dele. De fato, é o reino dele. É o reino de um demiurgo que resolveu isolar um grupo de pessoas do resto da comunidade, dos povos que habitam o universo Terra. Tá? Então nós estamos numa região cuja da frequência e vibração são mais densas, e à medida que você vai se afastando, a frequência e a vibração de energia também vai sendo alterada. Ninguém tem dúvida disso aqui. Eu não tenho dúvida disso, gente. Porque é muito triste a gente ver as pessoas, tanto globalistas como terraplanistas, se enganando com ideias de um Deus que colocou uma cúpula preocupado com o bem-estar das pessoas, que não sei o que. Não tem nada disso aí, não. Ele não está preocupado com um tico, ele está isolando, sabe? Ele isolou as pessoas. Tá? Porque existem seres habitando essas regiões aqui, alguns muito parecidos conosco, porque dentro dessa região, essa região já é grande. Imagina essas outras regiões todas aqui. Então, nós nem conhecemos os outros seres, não é porque eles não querem conhecer a gente, não é porque eles sabem do nosso isolamento, eles sabem que nós estamos em quarentena. Tá, eu quero só, olha aqui, ó. Agora eu falei para você isso, né? É como se fossem níveis subindo, olha só, tá? Ok? Mas nós vamos chegar lá e eu vou
mostrar para vocês esses detalhes. Estou olhando aqui, tá, gente, o tamanho do vídeo, porque eu sei que as pessoas não conseguem, tá? Então, nós estamos vendo só que a nossa região aqui, tá? Certo? Nossa área. Mas isso não é o tudo do universo Terra. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse. Aí os terraplanistas ficam com aquele fanatismo. Olha aqui, ó. Abu Mandala, ou o universo aqui, ó. Aqui está muito, muito assim mais claro, porque assim, ó, aqui é o Garbhodaka Oceano, ok? Aqui está isso aqui é o universo do mandala, ok? Tá? Agora veja aqui que tem as esferas aqui, ó. Tem hora que esse negócio aqui não quer funcionar. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aí as divisões aqui, claro que dentro da cosmovisão védica, tá? E aqui, ó, toda essa região aqui, eu vou tentar trazer mais aqui, ó. Aí eles vão mostrar aqui os planetas, ó. Júpiter, Saturno, Big Dipper, Polaris, tá? O Mahaloka, tá? O Jambutivipa, bem aqui, ó. Tá? Aonde está o Monte Meru, tá? A Terra está bem aqui, ó. A Terra, ó, Terra. Como eu não sei ler em inglês, part of the Jambutivipa. Ela é uma parte da Jambutivipa. A Jambutivipa está bem aqui. E a Terra é uma parte da Jambutivipa. Tá? Aí, vejam que eles vão colocando aqui letras, tá? Até o final aqui. Você já imaginou a extensão disso tudo aqui? Né? Você já imaginou? Então, eu fico muito surpreso, porque eu não tinha descoberto isso aí até alguns dias atrás, quando eu fico fazendo minhas pesquisas. Eu vou fazendo as pesquisas, né, gente? E aí eu vou correndo atrás de tentar fazer uma montagem de quebra-cabeça a respeito disso. E passar as informações para vocês. Agora você imagina tá? Que se você botar uma formiga bem aqui no centro desse livro aqui, qual é a perspectiva da formiga? De que isso aqui é uma imensidão. Para mim que estou olhando aqui, isso aqui dá 17 por 20. Tá? Mas para a formiga, isso aqui é um universo imenso. Então, a questão é a perspectiva. O que é que as pessoas estão vendo? Então, imagine, nós estamos num pontozinho aqui da Jambutivipa. E nós somos uma parte da Jambutivipa. Uma pequena parte da Jambutivipa. E as pessoas acham que já viram tudo. Olha só. Tá. Nós somos uma partezinha bem aqui. Vejam quantas esferas concêntricas para cá. Tá? Anéis. Isso aqui é como anéis.
tá? E quantas esferas aqui, ó, para cá, né? Aí o camarada diz, não, eu já, olha aqui, ó. Aí eu vou trazer bem aqui próximo, para a gente, né? Monte Meru não é o Polo Norte, tá? Jambutivipa, bem aqui, e dentro da Jambutivipa está a Terra. Lembre-se disso, tá? Ok? A Jambutivipa. Aí depois vem outras regiões aqui, tá? Plaksativipa, tá? Samadhivipa, tá? E aqui vai, ó. Então, só para a gente não perder tempo tentando soletrar o nome em coisa, você vai vendo que é aqui, ó, regiões, regiões, regiões. Aí chega aqui 7, tá? Aí você vai ver, e aqui o 10º é a Loka-Varsa. A Loka-Varsa, tá? Vejam só, eles estão dando uma descrição daquilo que eu chamo universo Terra, meu amigo. Olha aqui o Meru. Aqui está a Terra, olha. A Terra está bem aqui, ó. A Bharata-Varsa, tá? A Jambutivipa, tá? A Bharata-Varsa está dentro do Jambutivipa e a Terra está aqui dentro da Bharata-Varsa, tá? Está dentro da Bharata-Varsa. Mas olha aqui a totalidade disso aqui. Tá? Olha a totalidade disso aqui, gente. E vejam como os níveis vão subindo. É aquela ideia que eu tenho passado. Por que os nossos telescópios não vão conseguir ver? Porque esses níveis são preenchidos, esses espaços são preenchidos pelo éter. Por um ar rarefeito e que, me permitam dizer, é um protoplasma que vai se moldando. E aí é por isso que, veja, você não vai entender seres extraterrestres, você não vai entender alienígenas, você não vai entender vida após a morte se você não entender isso aí. Você não vai entender. Tá? Esse povo que vive nessas outras regiões, eles estão extremamente preocupados com a Terra. Por quê? Porque se aqui acontecer uma desgraça, vai afetar tudo isso aí. Porque tudo está conectado, gente. Tudo tem nexo. Os caras não vão encontrar outro universo, não vão encontrar nada. Não vai ter telescópio que eles criem para ver aquilo que está no universo moroncial, no universo fractal, no universo supra-espiritual, no universo espiritual, no universo absônito. Enfim, eles não têm equipamento para fazer isso. No futuro, vai se abrir caminho para a comunicação com outros mundos
via um sistema de rádio e computação. Vai ter. No futuro nós vamos ter possibilidade, inclusive, de viajar para esses outros lugares sem correr riscos. Tá? Sem correr risco do tipo você o seu corpo ser totalmente destruído. Então, quando você vê aquele aparelhinho andando em Marte, pode você ter certeza de que ele não está no planeta Marte. Ele está nas terras de Marte, mas não no planeta Marte. Uma coisa que parece redonda no céu não significa que é esférica. O prato é redondo, mas não é esférico. Dependendo de como você enxerga. Se você pegar um prato, botar ele assim, ele é plano. Ok? Se você botar ele assim, ele vai parecer uma esfera. Correto? Né? Então, eu acredito que as pessoas devem começar a se preparar, porque nós dessa região aqui, nós vamos ter muita surpresa. Tá? Aqui, ó. Tá? O Monte Meru bem aqui, ó. Monte Meru bem aqui. Ó. Hari, Kimpurasa, Barata. Tá? Olha o tanto de ilhotas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui. Outras terras possíveis. Olha aqui, ó. Tá? Como eu ainda estou pesquisando e estudando isso aqui, eu peço um pouco de paciência a vocês que me acompanham no canal. Tá? Mas isso aqui é uma amostra. Tá? Por quê? Porque isso aqui são as divisões, são as varsas, as divisões. São 9 divisões, são 9 varsas. E a Terra está dentro de uma varsa apenas. Vejam só, isso aqui, tudo isso aqui são varsas, são 9 varsas. E a Terra está dentro de uma varsa. A Terra está dentro da barata varsa. É só voltar bem aqui. Você volta bem aqui, você entende. Ó. Barata varsa. A Terra está dentro da barata varsa, que por si está dentro da Jambutivipa. Quer dizer, é realidade dentro de realidade. Você está vendo isso aqui? É isso que os terraplanistas não conseguem conceber. Porque eles estão certos de que eles estão seguindo a trilha, né, bíblica e pronto. O que importa é o que a Bíblia diz e acabou a história. Eles não estão procurando fazer conciliação entre elementos que, se juntados, nos darão a visão completa do todo. Cortados, nos darão apenas uma visão parcial das coisas. Ok? Então, portanto, meus amigos, eu vou continuar os estudos. E a gente vai voltar num vídeo aí próximo, logo, logo, para trazer mais novidades para você. Nos aguarde. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o nosso canal. Nós não temos interesse de desmerecer fé nem estudo de ninguém, mas também nós não abrimos mão
de fazer o nosso próprio estudo, de a nossa própria reflexão, a nossa própria análise. Não abrimos mão disso. Né? Deixamos claro aqui. Porque ninguém tem a verdade completa, nem os terraplanistas, nem os globoides, nem ninguém. Ou as visões se juntam e o bom senso predomina, ou nós ficaremos distantes da verdade, porque divididos somos fáceis de ser conquistados. Forte abraço a todos, até a próxima.